paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos colocar de pé para dar início a este culto, em nome do Senhor Jesus. Agradecer por mais um dia estar na presença do Senhor. Agradecer pelos livramentos concedidos a nós, os que vimos e os que não vimos. Motivo de muita alegria num frio desse. Aleluia. De poder se aquecer na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, os nossos pensamentos, nossos gestos, atitudes e comportamentos cometidos contra o Senhor, Pai, ou contra alguém. Que nada venha nos impedir, Senhor, de nos conectarmos contigo nesta noite, Pai. Obrigado pelos livramentos concedidos, Senhor, a cada família aqui representada, aquele que vimos e aquele que não vimos, Pai. Pai, traga segurança, Senhor, aquele que estão a caminho da tua casa. Que nada venha impedir os teus filhos e filhas, Senhor, estarem aqui reunidos neste dia tão especial que preparou para as nossas vidas. Toma cada filho e filha aqui nas tuas mãos, cada mente, cada coração. Que nada venha nos impedir, Senhor, de prestar atenção, Pai, em tudo que o Senhor preparou nesta mesa para nós. Espírito Santo do Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio. Aquele que entrar triste, que possa sair alegre na presença do Senhor. Aquele que entrar enfermo, que possa sair curado pelo seu poder, Pai. Em nome de Jesus, que cada causa que foi entregue aqui esta noite nas tuas mãos, Pai. Ah, Senhor, que haja resposta do céu, Pai. Pai, nós temos certeza que hoje o céu está aberto, Senhor. Ah, Senhor, para nós entregarmos a nossa melhor adoração a Ti, Senhor. Os nossos corações a Ti, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Ah, Senhor, vai de encontro com cada filho, Senhor, esta noite, Pai. Os corações quebrantados, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que vai ter muitos testemunhos, Senhor, gerados, Pai, através de cada palavra que será lançada aqui do Teu altar. Nós tomaremos posse, Senhor, da Tua palavra, Pai, e viveremos ela, Senhor, e seremos transformados dia após dia. Aleluia. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, somente a Ti, Senhor, que é digno de toda honra, Senhor, e toda glória, Pai. Obrigado, Senhor. É o que nós te agradecemos. Amém? Em nome de Jesus. Possa sentar. Glória a Deus. Vamos estar louvando o 127 da harpa. Glória a Deus. Chamar o nosso irmão Aldemir para estar louvando, amém? Ele estava a caminho, né, Varão? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Obrigada. Seus irmãos, possam dar a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor da ceifa está chegando. aproximando.
de pé para a leitura da palavra oficial, se encontra no livro de Tiago 3, do 1 ao 12. Aleluia. Como de costume, eu leio um, os irmãos leem outro, amém? O título diz assim: o domínio sobre a língua. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar águas salgadas e doces. Amém? Vamos todos repetir no contar do 3, do 5, amém? 1, 2, 3. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vedes quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aleluia. Quem quer e precisa de oração? Eu e a minha casa. Quem tem um pedido especial? Maria. Nosso irmão Lucas. Nossa pastora Edna. Peço por uma causa especial e peço por todos os filhos. Amém. Alguém mais aqui desse lado? Nossa irmã e missionária Ceci. Para mim, a minha filha, para a Edith, que está muito doente, Marinei, família, glória a Deus. Viviane, família, Glória a Deus. glória a Deus. Doutor Daniel. Doutor Daniel, ele merece. Amém. Nossa irmã Lúcia. Principalmente da minha família, né? Que eles mandaram de rua, né? Que eu trabalho em São Mateus, né? E a gente desce ali, nossa, dá muito doído, né? Você vê aquelas pessoas com a garoa e aquelas pessoas dormindo ali no meio da rua, você fica com uma dor no coração, mas é só orar, né? É verdade. Mas não é fácil. Amém. Mais alguém aqui desse lado? Pela minha filha também, que ela nasceu com uma malformação congênita e está para passar por uma cirurgia na coluna. Peço a Deus que
dê certo em nome de Jesus. Já deu em nome do Senhor Jesus, nós cremos, amém? Ele é o médico dos médicos e Ele está aqui esta noite. Mais alguém aqui desse lado? Nosso irmão Aldemir. Eu era minha esposa, eu se encontra muito bem. Amém. Nossa irmã Regiane. Amém. Nossa irmã Luísa. Foram 3 enfermos, 2 pastores, sobrinho, os moradores de rua, por mim, tudo que eu tive hoje. Irmã Marli. Pela minha vida, pela minha família, pelo pessoal da igreja e pelos que estão perdidos lá fora. Amém. Meu pedido de oração é por uma senhora chamada Maria. Se acidentou ontem, caiu na escada, está na UTI. Meu Deus. Pela vida das nossas crianças, dos nossos jovens, todos os casais da igreja, todos que se afastaram da presença do Senhor, que o Senhor possa alcançar, eles tenham essa oportunidade de vida. Todos os enfermos, pastor Moacir, pela recuperação dele, pelo pastor Benedito, pela palavra de hoje, pela vida do Theo, pelo meu parto, e por todos que estão aqui hoje. Pastor Neles? Pela casa especial, pela nação brasileira, por todos os jovens, por todos os casais, aqueles que estão enfermos. Nosso pastor Emerson? No motivo de oração, uma causa especial por cada pedido de oração, pela vida do pastor Benedito, Moacir, e em especial, igreja, todos nós, vamos sempre lembrar da Manu. É Manu, né? Manu, vamos pôr essa criança aí nos nossos joelhos aí daqui para frente. Vou estar sempre falando para a gente sempre estar lembrando dela, que ela é carente das nossas orações, amém? E pela palavra de hoje. Glória a Deus. Gostaria de convidar nosso irmão Anderson Aleluia. para conduzir os pedidos de oração, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Paz do nosso Senhor, irmãos. Amém. Senhor nosso Deus, Pai, nessa terça-feira estamos na sua casa e viemos aprender mais de Ti esta noite, Senhor. Senhor, porque nós necessitamos de Te conhecer cada vez mais, Pai. Senhor, que nesta noite o Senhor renove em nós, Senhor, o espírito de adoração, Senhor, pois nós sabemos que quando nós Te adoramos, Senhor, todas as prisões se abrem, Deus. Pai, quando nós Te adoramos, Senhor, nós somos livres em Ti, Senhor. Senhor, nós expressamos a nossa gratidão a Ti. Senhor, eu Te agradeço pela minha família, pelas nossas famílias, Senhor. Senhor, pelos Seus olhos alcançar, Senhor, quando os nossos olhos não estão diante dos nossos filhos, mas a Sua palavra diz que os Seus olhos, Senhor, estão atentos, Senhor, a nós. Pai, como o Seu povo, como a Sua igreja, estende as Suas mãos, toma as nossas causas para Si, Senhor. Nós acreditamos que uma só palavra muda a história, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, libera uma palavra de vitória, Senhor, para aquele que precisa. Senhor, abre as portas. Senhor, libera, Senhor, a provisão do celeiro, Pai, daquele que está necessitado. Pai, Te agradecemos, pois o Senhor tem se mantido fiel a nós, Pai. Senhor, o Senhor não tem deixado faltar o pão sobre a nossa mesa. Deus, forte, E o Senhor tem suprido, Senhor. Assim como o salmista, Senhor, escreveu, Pai, que o Senhor é o nosso pastor e que de nada teremos faltas. aleluia, Pai. Que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, Senhor. Meu Deus, E esta noite nossa necessidade, Senhor, é aprender mais de Ti, pois nós sabemos que o aprendizado em Ti, Senhor, ele nos dá força. Senhor, aprender de Ti muda os nossos caminhos. Pai, aprender da Sua palavra nos liberta, Pai. E a Sua palavra que tem cura, Senhor, e salvação, Pai. aleluia. Pai, Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cuida dos nossos pequenos, dos nossos anciões, Pai. Dos nossos líderes espirituais, Senhor. Dos meus pastores, Pai. Aleluia. Senhor, vai, Senhor, diante da mão do médico, Senhor. Cuida do parque do Theo, Pai. Aleluia. Pai, que seja as Suas mãos trazendo, Senhor, De Jesus. esse brilho de esperança para dela, Pai. Senhor, que essa criança venha trazer amor, Pai.
Vamos ofertar ao Senhor com muito amor, para se sentar, com muita alegria. Gostaria que o nosso irmão Lucas passasse para abençoar nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vou deixar uma Aleluia. passagem que eu costumo repetir ela por muitas e muitas vezes, porque não adianta a gente querer viver algo diferente sem fazer algo diferente. Não adianta a gente requerer de Deus coisas a quais nós não fazemos para Deus. Então, quando a gente busca o Senhor, quando a gente se entrega ao Senhor, o Senhor ele tem prazer em nos abençoar. Não é com riquezas da terra, é com a riqueza do céu. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui é por um propósito. É pela nossa salvação. Não há outro motivo para estarmos aqui. Quando a gente busca a nossa salvação, automaticamente, enquanto a gente fazer parte deste mundo, o Senhor vai dar tudo aquilo que nós precisamos para estarmos aqui nessa terra. Amém? A passagem bem conhecida que eu ministro ultimamente sempre é Mateus 6,33. Glória a Deus. Pode passar, Luquinhas, para abençoar nossas vidas. O que o Lucas vai dizer para nós? Deus te abençoe. E nós que somos obedientes ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se estiver frio, buscamos o Senhor. Se estiver calor, buscamos o Senhor. Se estiver chovendo, buscamos o Senhor. Se estiver doente, buscamos o Senhor. Porque tudo que precisamos não está lá fora. Está aqui, está na presença do Senhor. Nós viemos com fé no Senhor, viemos buscar a nossa cura, porque está no Senhor. O Senhor ele é médico, o Senhor ele é juiz, o Senhor ele é advogado. Então a gente nunca vai ser despedido, glória a Deus, Deus abençoe, de mãos vazias quando a gente busca Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. O Senhor ele sempre vai dar a suficiência do céu para cada um de nós. O Senhor tem algo reservado muito especial para mim e para você, que a gente deixou nada lá fora para buscar o tudo aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer, Senhor, por este momento tão especial do culto. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, esta noite, cada semente, Senhor, aqui lançada. O Senhor possa visitar a necessidade de cada filho e filha esta noite. Aquele que está precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa preparar uma porta de excelência e permanente, Pai. Visita o celeiro de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, é o que oramos e te agradecemos no poder do nome de Jesus. Amém? Estende suas mãos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar a vida do teu filho nas tuas mãos. Pai, que o Senhor possa usar ele, Senhor, da maneira a qual o Senhor bem quer, Pai. Faça o teu querer e a tua vontade através da boca dele. Senhor, trazendo para as nossas vidas aquilo que precisamos, Senhor, ouvir para que mudamos a nossa mentalidade, Senhor. Pai, que essa noite o Senhor possa encontrar os nossos corações abertos e que cada palavra que for lançada no teu altar, Senhor Jesus, possa ser, Senhor, caído nestas terras férteis e que haja fruto, Senhor. E que saímos daqui convictos, Pai, que se precisamos mudar a nossa rota, mudaremos, porque a tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Pai, que os nossos ouvidos estejam altivos, Senhor, para poder ouvir, Senhor, tudo que o Senhor reservou de tão especial para as nossas vidas. Enquanto estamos aqui, o Senhor possa cuidar da nossa casa, da nossa família, de tudo que se refere a nós, Pai. E eu entrego a vida do teu filho nas tuas mãos. É o que eu oro e te agradeço. Amém? Glória a Deus. Só na igreja não faz o Senhor. Amém. Vamos abençoar a vida da pastora Letícia. Pode sentar, filho. Igreja fala assim, pastora Letícia. Pastora Letícia. Que o Senhor. E o Senhor Continue abençoando a sua vida, toda a sua parentela, seus projetos, a sua gestação, o seu cachorro e o seu esposo. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem, igreja?
Esses últimos semanas, a minha vida tem sido meio acelerada. Eu tenho corrido muito, mas é por uma boa causa. E estamos aqui, né? Em tudo dai graça. Amém? Põe lá no livro de Tiago 3. Eu tive meditando, lendo, relendo. Foi uma guerra, mas é aqui que a gente vai entrar nesse estudo de hoje dessa palavra do Senhor, que diz assim: meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que recebemos mais duro juiz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, muitas coisas, mas se não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se vira como um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como as de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonhenta mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Porventura dentro alguma fonte de o mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podeis também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode a fonte de água salgada e doce. Amém? Meus irmãos, esse texto, o Tiago, que não é o apóstolo que andava com Jesus, é o Tiago, irmão, filho de Maria, que é o mesmo a mãe de Jesus. Ele começa dizendo: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebemos juízos mais severos. Eu começo aqui enfatizando que para nós, pastores, mestres, tem aí alguns apóstolos, pastores, bispos, para gente que sobe aqui em cima do altar para ensinar, para trazer uma palavra de direção, de conhecimento da palavra, não é fácil, porque nós vamos ser julgados com mais severidade. Porque se nós ensinarmos a palavra como ela tem que ser, amém? Muitos vão morar no céu, não todos, porque todos não vão aceitar a palavra. A palavra é como uma terra, nosso coração é como uma terra fértil, que uns vão receber a palavra, outros vão só ouvir a palavra, não vão receber, e só vão ouvir. E quando sair lá fora, até a sua casa, eles vão esquecer de toda a palavra que foi ministrada aqui, eles não vão receber nada. Porém, nós, como que estamos aqui ouvindo e recebendo e praticando a palavra, vai ter mudança, vai ter algo que vai ser mudado. E aí Deus me deu um título: controle a sua língua e mude a sua vida. Aleluia. Vou repetir:
casamento por causa de palavras. Pessoas que o nosso país era para estar no bom, entrega boas mãos, mas por causa de palavras mal colocadas, às vezes até de boa intenção, mas tem um ditado que diz que de boa intenção o ferro está cheio. Então não é boa intenção. Você tem que ter um bom coração. Porque se você tiver uma boa intenção, a boa intenção ela pode ficar, ela pode vir aqui a boa intenção, mas ela não segue, não tem um segmento. Mas quando você fala de coração, você vai parar, pensar, porque não adianta nós só falar, você tem que pensar para depois falar. Porque você perceba que o casal, vou colocar aqui um casal, você pode falar de casal. Às vezes tem uma discussão dentro de casa por causa de uma toalha jogada na sala, em cima do sofá. E aí o que acontece? A mulher ou o marido, ele se irrita e fala palavras pesadas. E ali o outro já não aceita. Mas por que a palavra foi tão pesada? Porque ele não pensou, porque era muito simples de resolver. Era só falar assim, ó, da próxima vez, quando você sair do banho, pega a toalha e coloca no banheiro ou deixa no quarto. Pensou antes de falar. É por isso que eu fiquei muito assim pensativo antes de trazer esse estudo, porque eu primeiro me inspirei em mim, para mim poder estudar esse texto e o contexto, para mim poder ensinar aquilo que eu já passei e aquilo que eu vivo todos os dias. Porque quantas das vezes nós já falamos palavras e se arrependemos e às vezes não tem mais como voltar atrás, porque a palavra já foi lançada, alguém já recebeu, já endureceu o coração, e aí o que eu vou fazer? Tem ainda saída, peça perdão. Mas muitas das vezes a gente não tem tempo de pedir perdão por palavras lançadas. Porque, igual falou aqui, a palavra tem dois poderes, de dar vida e de matar pessoas. E às vezes, na palavra do Senhor fala que nós como cristãos, a gente quando alguém bate no nosso rosto, tem que dar o outro lado. Às vezes não é bater de mão, mas é bater com palavra. Quantas vezes nós nos apanhamos na rua, algum lugar, as pessoas nos batem com palavra e a gente tem que ficar calado, não falar. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer falar e aqui a pessoa quer que a gente fale para arrumar uma confusão. E você e a gente como cristão, a gente já sabe. Quantas vezes Jesus, o judeu lá, os fariseus, julgando Jesus, falando que Jesus, chamaram de Jesus de Beelzebul. E o que foi que Jesus falou para eles? Não falou nada, porque Jesus sabia quem era ele. Eu sei quem eu sou, você tem que saber quem você é. Porque se alguém te julgar, irmão, alguém te falar uma palavra que você não é, você fala assim, não sou, acabou. Por que eu vou me martirizar com uma palavra que não é para mim? E aqui nesse texto eu aprendi que tem pessoas que, eu vou começar com pecados da língua no âmbito moral e no âmbito cristão. Palavras de pecado. Pecado da língua, no âmbito moral e cristão. A primeira palavra no âmbito cristão é a mentira. A mentira, ela pronuncia falsidade, mesmo em pequenas coisas. Porque a mentira, o pecado não é eu falar uma mentira com a mentira. Irmão, não existe mentira santa. Não existe mentira santa. Já vi a gente falar uma mentira gospel. Isso é coisa do cão. Não existe. Mentira é mentira, pecado é pecado. Então a gente tem que saber o que vai ser e o que não vai. Hoje nós estamos de boa, viu, Luquinhas? Não tem muita. Hoje nós vamos ficar aqui no texto aqui e vamos que vamos. E aí você pronuncia uma falsidade de alguém. Eu vou falar mal do Francimar. O pastor, nunca vai acontecer isso, Francimar. Em nome de Jesus, nunca. Mas aí eu falo mal dele. E eu estou fazendo o quê? Eu estou julgando, eu estou falando uma falsidade. Que eu, às vezes, vocês já viram? Eu já
E tem pessoas que estão vendo ali, vão ver que a mentira é um pecado cristão, um pecado que Deus abomina. Abomina. Quem é o pai da mentira? Outra coisa, calúnia, irmão. Nós cristãos somos caluniados todos os dias, viu? Todos os dias nós somos caluniados. O que é calúnia? É falar mal de alguém de forma a prejudicar a sua vida ou a sua história, ou seja, o seu caminho. Está vendo? Lá, ó, o crentinho diz que é crente. Lá vai, ó, diz que vai para a igreja. Ó, quer mudar de vida só porque está daquele jeito. Não vou nem falar o palavrão. Agora está indo para a igreja. Eu quero ver até onde vai. Mas sabe o que você vai parar? Você vai morar no céu. E antes de morar no céu, você vai comer o melhor dessa terra, irmão. Porque todo crente, todo filho de Deus que é fiel ao Senhor, que é fiel a Deus, irmão, Deus tem o prazer de mostrar, de colocar nas suas mãos o melhor dessa terra, irmão. Não é dinheiro, mas é aquilo que vai te sustentar em tudo que você precisa. É em tudo mesmo, irmão. Porque eu tenho vivido isso. Eu e a minha casa, nós temos vivido isso, igreja. Nós estamos vivendo agora, eu falo porque nós estamos aqui no lugar que só tem os anjos do Senhor que acampam nesse lugar, a presença do Senhor, o Espírito Santo. O Satanás não tem poder sobre esse lugar de ouvir o que nós dizemos, ele só vai ouvir que ele é um derrotado. Mas que Deus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. É no mínimo detalhes. Eu tive uma cura, eu sempre falo isso e enfatizo isso. Eu tive uma cura, eu ia ter câncer. E Jesus me curou. Eu quero falar para vocês, casal, sua filha vai ser curada em nome de Jesus. Aleluia. Porque Jesus me curou. E aí, há um ano atrás, mais de um ano, eu descobri que eu tinha só 27% dos meus rins. 27, irmão. Para quem não é crente se desespera. Vai, eu vou morrer. Irmão, eu nem sinto mais dor no rim. Glória a Deus. Aleluia. Desde o dia, foi na ceia do mês de fevereiro. No mês de fevereiro, tomando Santa Ceia aqui, ó. E eu senti que Deus estava me curando. De lá pra cá, eu fiz um exame, meu rins parou, da onde estava. E aí depois disso eu não fiz mais o exame, eu vou fazer o exame esse mês que vem. E eu tenho certeza que os meus rins estão se restabelecendo. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus que não para onde ele começou. Ele quer fazer coisas novas a cada dia. O meu testemunho lá, que Deus me curou meu intestino, meu fígado, já acabou. Então ele quer que eu faça coisas novas. Eu vivo novas coisas na presença do Senhor. Então quando eu falo de calúnia, nós somos caluniados todos os dias. Outra coisa, as pessoas que lançam palavras para magoar, sabe, tem pessoas que têm um prazer, irmão, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio. Pessoas que eles querem que a gente fique para baixo, sabe? Eles usam palavras ou para causar tristeza, para causar dor no nosso coração. Sabe, lembra quando você veio para a igreja e a sua vida começou a andar? Porque a gente, quando vai para a igreja, aceita Jesus, aí quando a pessoa, aceita Jesus e sua vida muda. Vai mudar, porque você vai parar de beber, vai parar de fumar, você vai parar de gastar dinheiro à toa. Vai mudar. Mas tem coisas que Deus ainda vai ter um processo, um caminhar contigo para ter uma mudança. Mas essa mudança, para acontecer, primeiro a gente tem que mudar. A gente tem que dar passos a cada dia em torno do reino do Senhor e mudando o nosso jeito de falar, nosso jeito de agir, nosso jeito de se comportar. E Deus, ele vai trabalhando, ele vai dando estratégia para a gente. Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá estratégia para a gente vencer os dias maus. Não, porque os dias, cada dia está ficando mais mal ainda. E vai ficar pior. Mas nós, como filhos de Deus, a gente não tem medo do dia mau.
A gente não pode ter medo do dia mau e nem medo da morte, porque a gente já sabe para onde a gente vai. A gente tem, nós como crentes, como cristãos, nós temos que ter uma certeza que a gente vai morar no céu. Aleluia. A gente vem para a igreja, se alimenta, a gente vem para a igreja, vive em comunhão, a gente vem para a igreja, a gente dizima, a gente oferta, mas uma coisa a gente tem certeza, que a gente vai morar no céu. Aleluia. É o nosso caminhar. É o nosso caminhar. Amém? E outra coisa, pessoas que lançam palavras obscenas, né? Usa de linguagem inadequada, ofensiva ou vulgar. Irmão, eu já vi, irmão. Pessoas que estão dentro da igreja há 10 anos, aí soltam, aí olha para o lado, já foi. Jesus. Eu já vi. E aí, irmão, nós como cristãos, irmão, eu era terrível quando era do mundo. No trânsito, misericórdia. Eu fechava até, quando eu era do mundão, eu não fechava o vidro. Mas quando eu aceitei a Jesus, quando eu quis parar de falar palavrão, eu fechava o vidro do carro para ninguém ver, eu ouvi lá fora. Aí eu ouvi, eu repreendi eu mesmo. Só que aí no caminhar, no decorrer do tempo, quando eu pensava em falar, o Espírito Santo falava para mim, não, fecha a boca, não fale mais. É assim, não é com nós agora, pastor? É assim, nós no trânsito, um carro passou que o motoqueiro chutou o retrovisor dele, mas ele não xinga mais, porque o próprio Espírito Santo nos corrige. Aleluia. Então essas palavras não fazem mais parte da nossa vida. Amém, igreja? Amém. Porque senão vai ter consequência. Todas as palavras que eu falei, palavra de mentira, de calúnia, palavra que magoa, palavras de obscenas, isso tudo, ela traz consequência. A primeira consequência que ela traz para a gente é prejudicar a gente mesmo. Toda vez que a gente profere uma palavra de maldição, a maldição ela pode ir de encontro com alguém, mas ela pode retornar para a gente também. Porque a palavra está saindo da sua boca. Então a primeira coisa que ela pode prejudicar é a si mesma, ela pode causar sofrimento, angústia e nos afasta de Deus, que é a pior coisa. Irmão, pensa nas pessoas angustiadas, pessoas que vivem longe de Deus, o cara não tem medo de falar palavrão. Outro dia eu estava conversando com um cara e ele falou 300 palavrão, eu só olhando para a cara dele, não respondia. Do jeito que eu estava, eu fiquei calado. E ele falou assim, você não vai falar nada comigo não? Você está falando palavrão? Não vou falar o quê? Aí ele falou, então me desculpa, não vou falar mais palavrão. Diga, então, sabe como é que a gente repreende as pessoas que falam palavrão? É o seu silêncio. Porque ele vai pensar, mas eu estou falando palavrão, não falo nada. Aí você fala assim, mas você está no palavrão, eu não sou de falar palavrão, então vamos conversar diferente. Aí ele falou assim, não, tá bom, perdão, não vou falar mais. A primeira coisa que prejudica os palavrões é prejudicar a si mesmo. A outra coisa prejudica os outros. O que é prejudicar os outros? Ele causa danos irreparáveis. Até ferida na alma causa. Palavras torpes, palavra de mentira, de calúnia, palavra de mágoa, palavra obscena, causa ferida na nossa alma. Na nossa não, em nome de Jesus, na alma de pessoas. Pensa numa pessoa que veio para o culto a primeira vez. Dá um exemplo. Aí ele está aqui está aqui cheio, no louvor, nas irmãs cantando, os irmãos no jovem. Aí quando ele sai lá fora, alguém estava na igreja falando um palavrão. Irmão, ele só ouviu, mas já feriu a alma dele. E aí sabe o que foi? Esse domingo tinha uma irmã aqui, eu fiquei prestando atenção nela. Ela falou que passou por uma igreja que machucaram muito a família dela. Machucaram como? Batendo não. É palavra. Pensa, irmão, igreja. Você vai para a igreja com a sua família, receber uma palavra de amor, de carinho, de libertação. Chega lá, você recebe uma palavra de maldição. Glória a Deus, nós temos pastores aqui que pensam antes de falar. Nós temos pastores que eles não lançam palavra que profere maldição sobre a igreja. Pelo contrário, profere palavra de bênção sobre as nossas vidas. E pensa antes de
falar e não sai falando palavras que não condiz com a palavra do Senhor, porque a Bíblia é a boca de Deus a favor. Eu tinha uma coisa, hoje em dia nas igrejas não tem mais tanta Bíblia, aqui tem, mas é uma coisa que eu achava bonita, que o pastor falou assim, ó, mantenha a sua Bíblia aberta, porque a Bíblia é a boca de Deus falando. E é verdade, porque tudo que sai da Bíblia, ela te dá destino, ela te dá algo que você vai mudar a sua vida, ela nunca te traz maldição, ela te corrige, ela, fala outra palavra aí para me ajuda, ela te dá direção, ela te ensina como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é como um GPS para o cristão. Ela te dá destino. Aleluia. Ela nunca vai te afastar do Senhor. Ela nunca vai te afastar do irmão. Ela nunca vai... Olha o que foi ensinado aqui no domingo. Que nós temos que se ajuntar para adorar o Senhor. Nós temos que congregar, procurar uma igreja. Não tem crente, não tem... eu sou... Irmão, nós somos igreja, mas nós temos que ter um ambiente de comunhão. Porque a igreja, o cabeça da igreja é Jesus, mas nós somos membros. Como é que eu sou uma perna e vou andar sozinho no meio da rua? Não, o outro tem que ser outra perna, tem que ser outro braço, não tem que ser um dedo. Cada um tem uma coisa para fazer. É isso que é a igreja. Nós somos membros de uma igreja. Amém? Amém. Outra coisa que essas palavras podem trazer de consequência no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, pode trazer desarmonia e desconfiança. Porque quem vai confiar numa pessoa mentirosa? Eu não confio. Ninguém confia. Eu lembro que alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, tinha a Casa Bahia, a gente chegava lá só com RG, irmão, só com identidade, comprava um monte de coisa. Vai agora pela Casa Bahia. Ele não confia mais. Não confia, você vai fazer um cartão, eles pedem um monte de papel para te liberar o cartão. Porque as pessoas compram, não pagam, mente. Sabe por quê, irmão? Um dia eu já fui, eu vou falar isso aqui. Eu fui mentiroso. Eu também. Eu fui estelionatário. Eu também. Eu e ela. É, Jesus. Mas Jesus Vida. curou. Aleluia. Eu também. Sabe, esse dia eu estava conversando com o meu cunhado, o pastor Joe, nós temos um relógio e é um do lado do outro. E aí ela desce, o caminhamento dela passa por dentro da nossa casa para ir para o relógio. Aí eu fui trocar uma chave, até comprei, nem troquei, só fui só ver porque ela estava disparando quando ligou dois chuveiros. Aí nós olhando assim, eu falei assim, pastor Diogo, se fosse do lado daquele tempo, eu já fazia um gatinho aqui para não pagar energia. Olha, mas nós não somos mais naquele tempo, nós somos hoje, é filho de Deus. Nós temos dinheiro para pagar energia, pagar água, pagar tudo. Irmão, nós fomos morar numa casa que nós pagávamos, era gato. Quando chovia, eu tinha que ficar com. É coisa. Irmão, a gente, quando é do mundo, a gente não tem medo de morrer. Eu pegava um bambu para ficar segurando o fio, para não soltar do outro, porque ele ficava balançando. Hoje eu faço não. Hoje em dia eu entrego na mão do Senhor, eu vou pagar minhas continhas. Glória a Deus, não devo nada a ninguém. Então as pessoas não confiam. Irmão, a pessoa que vive dando calote nos outros, comprando e não pagando, a pessoa que o estelionatário, quem que dá valor a uma pessoa dessa? Ninguém. Porque nós temos que controlar a nossa língua. Nós temos que falar a verdade. Falar a verdade, ela dói, mas ela cura. A verdade, irmão, por mais que ela doa, mas é pelo momento, porque depois, você imagina, o seu filho, você corrige ele, 5, 6, 7, 8, 10, a minha filha foi, acho que foi até os 9,
bati na minha filha. Por quê? Só que hoje ela tem 14 anos e ela fala assim, pai, eu não esqueci da última surra que você me deu, mas obrigado. Porque consertou ela. Eu só apanhei uma vez, mas foi uma surra pro resto da vida. Porque, irmão, nós que amamos, o melhor amigo nem é aquele que te passa a mão nas suas costas. O melhor amigo é aquele que fala a verdade para você. Porque a verdade é lá na frente você vai saber, ainda bem que você me falou a verdade, porque eu ia fazer coisa errada, mas obrigado porque você me corrigiu. Então ela vai doer só naquele momento, mas depois ela vai trazer conforto. Isso é a verdade. Porque a verdade ela edifica, ela anima. Nós temos que falar palavras que perdoam os outros. Nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a pedir perdão. Porque pedir perdão para uma pessoa que te magoou, eu já fiz isso. E sabe o que a pessoa falou para mim? Eu vou pensar sobre perdão. Olha, ela está errada. Eu digo assim, mas amém, eu fiz a minha parte. Porque a Bíblia fala que você, até não entregar a oferta aqui no altar, se você brigou com o seu irmão, vá primeiro lá, peça perdão. Se ele não te perdoar, não tem problema. Porque senão Deus não recebe o que você entrega no altar. É a mesma coisa, você acha que eu vou subir aqui de qualquer jeito, irmão? Porque eu estou aqui como um sacrifício. Se eu subir aqui de qualquer jeito, eu vou apanhar aqui em cima. Eu vou descer daqui pior do que eu subi. E eu não quero isso. Eu quero sair daqui com minha alma, sabe, alegre. Aleluia. Eu quero sair daqui sabendo que eu fiz a vontade do meu Pai. Porque foi Ele que me enviou até aqui. Foi Ele que deu o livramento. Ele falou, filho, você não vai para essa rua, você corta para cá, porque lá tem algo que vai te impedir. Então, se aquele que cuida de mim, aquele que me guarda, ele está cuidando de mim, por que eu vou fazer de qualquer jeito para ele? Não tem como. E Deus se agrada, irmão. E Deus se agrada daqueles que faz de coração. De coração. É por isso que quando Jesus estava no Getsemane, ele foi orar, ele falou assim, fica aí que eu vou aqui, deu 3 passos e foi orar. E ele pediu para os discípulos, não durma, Jesus voltou e estava dormindo, irmão. Pensou os melhores amigos de Jesus, estava dormindo, não estava com ele. Mas Jesus, ele continuou, ele parou? Não, ele continuou. Ele continuou orando, porque ele sabia qual era o destino que ele tinha de chegar. Imagine você, se você está numa situação que você, na sua mão está a sua família. Sua família. E aí o que você tem que fazer? Você vai dar sua vida pela sua família ou você vai parar para fazer a sua vontade? Porque hoje em dia, o que está acontecendo dentro das famílias, que pessoas estão sendo magoadas, pessoas estão sendo frustradas porque quer fazer o que quer, mas não quer fazer o que a palavra manda. Eu sou assim, irmão. Você não é assim, não. Você é do jeito que Deus quer que você seja. Quem eu sou eu? Quem sou eu? Eu sou quem a palavra diz quem eu sou. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o que a palavra manda que eu faça. Qual é o primeiro mandamento da palavra? É amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, com toda a força, irmão. Não é de qualquer jeito vai amar a Deus. Deus, ele não recebe uma adoração pela metade. Sabe por que Jesus, quando encontrou aquela mulher samaritana lá no poço, ela tirando água, e aí Jesus disse, mulher, dá um pouquinho dessa água aí. Ela falou assim, mas como assim? Você é judeu, eu vou te dar água. Mas ela não deixou de falar com Jesus. Ela não virou a cara para Jesus, irmão. Ela continuou tendo ali uma conversa com Jesus. E Jesus falou assim, eu sei, você está pegando água, mas eu quero te dar uma água, a água que vai matar a sua sede. E quando você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede.
alcançou toda uma cidade por amor a Jesus. Então, é por isso que Jesus fala: eu procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós temos que ser verdadeiros com a palavra, nós temos que entregar não pela metade. Aqui nesse texto e no contexto fala, irmão, que nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, nós temos que confessar os nossos pecados. E aí, Tiago começa dizendo, põe lá no 1, ele começa dizendo assim: meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Eu estou falando de nós, pastores, mestres, que um dia nós vamos ser julgados, irmão. Um dia o pastor falou aqui, e eu falei isso também, que se nós não pregar direito para vocês, lá no inferno vão pregar para nós. Então nós temos que ser, sabe, corretos. Falar a palavra do Senhor como ela tem que ser. Aí no segundo ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também frear todo o corpo. Sabe o que é isso? É autocontrole. Nós temos, como cristãos, nós temos que ter autocontrole. O que é isso? É um dom. É fruto do Espírito. Não é nem dom, é fruto do Espírito. Sabe o que é isso? É domínio próprio. Porque um dom, o fruto do Espírito, ele ajuda a nos viver uma vida para agradar a Deus. Quando a gente tem o controle, o autocontrole, o domínio próprio, irmão, o pecado bate a porta, mas a gente não abre para ele entrar. Há um xingamento, palavras, todo, vai, mas ó, igual eu falei, pode falar, não tem problema, é o seu jeito de falar, mas o meu jeito de ouvir é me calar. E aí você vai perceber que ele vai se irritar com ele mesmo, não é com você não, viu? É com ele mesmo. O que eu estou falando? O que eu estou dizendo? Ele não está ouvindo. Aí você fala assim: calma, relaxa, vamos falar diferente. Então, aí você toma a rédea da situação. Você tem um domínio sobre as suas palavras, você tem que agradar a Deus com os seus gestos, comportamentos, atitudes. Você tem que agradar a Deus em tudo. Porque se nós não agradar a Deus, começar a agradar a nós, meu irmão, acabou, nós vamos afundar, nós vamos deixar de buscar o Senhor aonde devemos buscar. No 3 ele fala assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, olha a necessidade de nós, como filhos e filhas de Deus, poder usar a nossa língua, a nossa boca, para proferir palavras de bênção. Porque quando a gente consegue, ele está trazendo a genealogia, como é que fala? Do animal. Do animal. Vocês já viram? Eu já morei no sítio, já vi que a gente coloca algo na boca do cavalo que você leva para onde você quer. Na carroça, né? E você vai para a esquerda, vai para a direita, freia ele quando você quer. E aí o que acontece? Ele está, não só a boca, mas todo o corpo você consegue dirigir o cavalo. Então a mesma coisa é nós. Se nós conseguirmos cuidar do que nós falamos, todo o nosso corpo vai ser bênção. Porque eu não sou contra, mas eu não faço parte de academia. Eu acho que academia não é para crente, sei lá. Cada um pensa de um jeito. Mas eu não vou, irmão. Não vou, não quero saber de academia. Por quê? Irmão, na academia você vai com seus. Nós temos 5 sentidos. E um é a nossa visão. A nossa visão, ela faz a gente falar besteira. E aí a palavra fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Por que nós vamos estar no meio do mal? Agora eu vi na internet, no YouTube aí, academia botando música gospel lá para o pessoal dançar, sabe? No sensualidade, irmão. Isso não é coisa de Deus, irmão. A sensualidade não é coisa de Deus, isso é pecado. Não, porque eu adoro Deus do meu jeito.
é do seu jeito, mas e Deus está aceitando do seu jeito? Deus não aceita a adoração do seu jeito, Deus aceita a adoração do jeito dele. Ah não, adoro do meu jeito, eu faço a tatuagem hoje, pois Deus é amor, sabe? Deus é fiel. E aí? Você está tirando sangue do seu próprio corpo, irmão? Isso não condiz com a palavra, não condiz com nossas maneiras de viver na presença do Senhor. Aí no 4 ele diz: veja também os navios que sendo tão grande. Aí eu falo navio, fala náuseas, é a mesma coisa que navios. Sendo tão grande e levado por impetuosos ventos, como um pequenino leme. Aqui já vira. Como um pequenino leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Ó, olha aí. A palavra do Senhor, ela governa a nossa vida. E ela manda nós ir para onde? Salmo 133. Que bom. Salmo 133. Põe aí, acho que é isso mesmo. Salmo 133. Ó, que bom e tão suave é que os irmãos vivem. Para onde que Deus, na palavra, está mandando para a gente ir? Viver como? Em união. Isso foi pregado domingo. Nós temos que viver em união, dentro da igreja do Senhor, adorando ao Senhor, de qualquer jeito não. É por inteira, de coração, é uma entrega que é genuína, o adorador que adora por excelência. Amém? Aí eu vou chegar no 4, no 5 agora, que diz assim: assim também, põe lá Tiago 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro. Falou do navio, agora está falando de nós. E gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Então, irmão, volta lá. A língua é um pequeno membro e ela se gloria de grandes coisas. Irmão, tem gente que não tem nada, só come ovo, mas está comendo picanha. Já viu o outro falando que eu vou dar picanha? Mentira. Olha a língua, proferindo palavras de mentira. Olha aí o que ele está dizendo. Não tá, irmão, vive uma vida e anda falando que está vivendo grandes coisas. Sabe o que é? Quando o apóstolo Paulo fala que a nossa maior testemunho não é o que a gente fala, é o que a gente mostra quem a gente é. A maior teologia do cristão não é os estudos, é quem você é, como você anda. Porque a teologia é o estudo sobre Deus. Então, quem é Deus em você? O que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem transformado a sua vida? O que Deus tem te impulsionado a você viver coisas novas? Ou você está vivendo uma vida velha lá do começo da sua conversão com Jesus? Por que Deus não está operando na sua vida? Aonde você parou? Aonde você quer chegar? Isso é teologia. Estuda você mesmo. Entrega você mesmo o seu coração ao Senhor. Deixa Deus mudar, não as suas vestes, mas o seu coração, de dentro para fora. Tudo que você receber aqui da palavra, ou que você, na sua casa, você abre a sua Bíblia e fala assim: o Espírito Santo me ajuda a entender o que o Senhor quer falar comigo. É igual eu falei aqui no culto de Santa Ceia, que eu gosto muito daquela passagem, que é em 2 Coríntios 9, 10, que fala, né? Que Deus dá a semente ao que semeia, porque nós não podemos comer a semente. Se nós comermos a semente, a gente não vai ter recursos, a gente não vai ter pão para comer. Quando a gente não come a semente, Deus vai dar o pão. E a gente planta a semente, não. Você pode pensar, hoje eu estava pensando nisso, e é verdade. O pão ele só chega na nossa mesa porque não foi comida a semente, é do trigo. Irmão, se você for ver uma plantação de trigo, eu fico impressionado com o que é uma plantação de trigo. É coisas minúsculas. E dá tanta farinha para fazer pão. E o pão, ele pega um pedacinho assim, ó. Eu estou fazendo
que a gente põe lá numa bandeja, e aí o salgado ele cresce sozinho. Você coloca ele lá, o tempo faz ele crescer. Você põe assim, 100 graminhos, quando vai ver o bicho está desse tamanho. Porque a semente está lá no campo, mas o pão está chegando na nossa mesa. Olha que coisa interessante, igreja. Então assim também a nossa língua é um pequeno membro, irmão. Pessoas que se gabam, pessoas que falam as coisas, eu tenho, eu posso, eu vou ter. Irmão, eu vou ter, ou eu vou querer. Nós temos que aprender isso. A gente só vai inquirir, ou a gente só vai ter algo se a gente buscar aquilo que a gente quer. É igual eu e o Francimar, nós temos uma empresa. Agora não tem mais, agora eu estou no lanche. Mas o Francimar, ele faz um orçamento, e aí ele fala assim, custou 100 mil reais. Para ele pegar aqueles 100 mil reais, ele vai ter que ralar, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que acordar cedo. E tem pessoas não. Eu falei, eu acredito em Deus. Só que o crer não é só crer. Você tem que buscar. Porque o possível é para nós. O impossível, crer no impossível é você ser curado de uma enfermidade. É você ser transformado, separar um vício. Você comprar uma casa, comprar um carro, mudar de emprego, isso não é nada espiritual não, isso é coisa que a gente tem que buscar todo dia. Não, eu fiz um currículo, meu currículo é top, tá aqui, eu sou engenheiro, sabe, eu tenho graduação não sei aonde, não sei mais em Harvard, não sei mais, mas eu estou desempregado, e aí, o que adiantou? Se você não se move, só fala. É como a palavra fala, que a palavra tem poder de matar e dar vida. Mas é coisa que quando você profere palavras que atingem o nosso coração, atingem a nossa alma, aí ela vai te levantar ou ela vai te derrubar. Mas para te levantar com as coisas naturais, você tem que arregaçar a manga, ir para cima. Não é só falar, porque, como falar, a língua ela é um pequeno membro, mas que se gaba de grandes coisas. O 6, a língua também é fogo, mundo de iniquidade situado entre os nossos membros, e ele contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Olha que coisa doida, irmão. E é inflamada pelo inferno. Irmão, isso aqui é coisa para nós pensarmos. O que a língua pode fazer, pode nos mandar para o inferno. Porque toda vez que a gente profere palavras de maldição, é como eu falei, ela pode ir, mas também ela pode voltar. E quando ela volta com mais força. Você já viu uma pessoa que não é cristã, e ela fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, que eu aprendi no meu tempo de você xingar seu filho. É a mesma coisa, o menino está subindo numa cadeira, fala assim, filho, você vai cair. Não só porque você cai, menino. Aí o menino continua, desceu, subiu, você vai cair. Na terceira vez o menino cai. Por quê? Porque a sua palavra. Tem pai que chama os filhos de danado. Não chame pais, mãe, não chame seus filhos de danado. Quando você está chamando esse nome, em nome de Jesus, ele que não tem poder sobre nós, mas você está amaldiçoando seu filho, a palavra danada é condenado ao inferno. Olha aí, está mandando seu filho para o inferno. Menino danado, não, irmão. E meu filho é uma bênção. Ou abençoado, desce daí, vem aqui, vamos tomar um café. Então essas palavras nós temos que isolar elas, deixar de lado. Às vezes a gente até tem vontade de falar, mas a gente não vou falar não, que eu não vou amaldiçoar meu filho, não vou mandar ele para o inferno. Aí no certo fala toda espécie de feras, de aves, de répteis, de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Então, irmãos, a palavra, olha o poder que a palavra tem, irmãos. Um cachorro, um animalzinho, um cachorro, ele nasce. E aí lá na minha casa não, ele ficou à vontade. Mas na casa da minha filha, o cachorrinho, ele só faz xixi no banheiro. Ele anda na casa dele, mas só
Por quê? Ele foi ensinado, ele foi domado. Aqui fala que as aves, sabe, tudo é domado pela natureza humana, pela língua. Você imagina Adão lá, sabe, domando, dando nome aos animais, cuidando dos animais. Nós, hoje em dia, tem animal que eu não gosto, não é que eu não sou contra, mas é o gatinho. Eu não gosto, mas eu não tenho nada contra. Não tem nada contra. O bichinho é bonitinho. Mas na minha casa não tem. Mas o meu cachorrinho, ou os cachorrinhos, eles aprendem muito fácil. Ele tem a habilidade de aprender as coisas. Então, até um gatinho você doma ele, você faz coloca ali num cestinho ali, ó, uma coisa de madeira, ele vai lá defecar, ele vai fazer tudo ali, ó. E por que às vezes a gente não consegue, nós como cristãos, não estou falando do mundo não, viu? Nós como cristãos, a gente não consegue dominar a nossa língua. Não é nem domada, é dominar a nossa língua, falar aquilo que nós não precisamos de maldição para nossas vidas. Então isso é coisa que nós temos que aprender a não falar, a não fazer. O 8. Mas a língua, mas nenhum homem pode tomar a língua, e o mal que não se pode refrear, que está cheio de peçonhenta mortal. 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança a Deus. Irmão, isso aqui é terrível. Com ela bendizemos a Deus. Eu amo Deus. Tem pessoas que falam que ama a Deus e não amam o seu irmão. A palavra fala que mentiroso é. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, e meu irmão que eu vejo todo dia não amo ele? Isso é mentira. É coisa do Satanás. Eu estou na igreja. Aquele irmão lá, eu não gosto dele. Irmão, nós não temos que gostar, nós temos que aceitar, nós temos que viver, nós temos que andar junto. Mas amar, nós temos que amar, é um mandamento. É um mandamento amar o seu irmão como a si mesmo. Então nós temos que entender isso, nós temos que não podemos amaldiçoar os homens, porque nós somos imagem e semelhança. Irmão, se nós amaldiçoar alguém, nós estamos amaldiçoando a Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Porque lá no Éden ele falou assim: façamos o homem imagem e a minha semelhança. Então, como é que nós vamos amaldiçoar o nosso próximo? O 10, da mesma boca prossegue bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que façam isto. Não pode jorrar, não podemos, ou amaldiçoa ou abençoa. 11. Porventura, dentro de alguma fonte de uma mesma manancial, água doce e água amarga. Mas não tem como. Não tem como deitar no mesmo manancial água doce. Já viu pessoas que falam assim: ô fulano, você é bênção, eu amo a sua vida. Mas quando chega no outro, eu falo: você viu fulano? Não vale nada. Eu já vi isso é terrível. Você tem pessoas que falam bem de você. Eu já fico meio, quando fala bem de mim, eu já sei quem fala bem de mim. Eu já conheço. Porque eu não tenho problema, eu sei quem eu sou. E você tem que saber quem é você. Porque se falar bem de você é porque ela te conhece. A pessoa que me conheceu hoje, ela pode ter uma impressão boa. Mas falar bem, eu vou ficar com, sabe, igual que tá, um pouquinho atrás da orelha. Tipo assim, mas você nem me conhece. A impressão é boa. E outra, nós como cristãos, quando a gente conversa com alguém, em qualquer lugar, irmão, pode ser no shopping, pode ser em qualquer lugar, a pessoa vai te identificar se você é um crente ou você não é, por causa das suas palavras. Por causa das suas palavras, ele vai identificar quem é você. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Irmão, tem pessoas que falam palavrão e olha para o lado para ver quem está do lado, irmão. Nós não temos nem que olhar, nós temos nem que falar. Porque a palavra, irmão, não tem como sair da mesma fonte, água doce, água amarga. Não tem. É tudo falsidade. Aqueles que falam: eu sou uma bênção, mas fica falando
viver as duas coisas ao mesmo tempo, não tem. É por isso que inventaram o tal do Big Brother lá, que pegaram o pessoal tudo falando mentira. É uma mentira, irmão, uma atrás da outra, uma vive uma mentira. E não assista isso, se isso vier à tona de novo, não assista, que é a coisa do demônio. Nem tal de fazenda, porque fazenda é para criar animal, né, gente? Não. É bichinho para dar leite, para dar vida para nós, né? Gente não tem o que fazer. Então nós temos que não podemos, da mesma manancial sair água doce e água salgada, amargosa. No 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água dar água salgada e doce. Amém? Amém. Então, que nós temos levado aqui nessa noite, que nós temos que ter cuidado com as palavras que nós pronunciamos, para não ter consequência para nossas vidas. Guarda a sua língua, porque dela procede bênção e maldição. Se coloca de pé. Lucas, põe aí em 1 Pedro 1,15. Vamos levar isso aqui para nós, igreja. Ó. Vamos no contado 3. No contado 3, vamos repetir isso aqui todos juntos, para que isso fique cravado nos nossos corações. 1, 2, 3. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Glória a Deus. Quem vai ser daqui hoje? Prestando atenção naquilo no seu falar. Amém? Então é isso, igreja. Vamos vigiar. A palavra do Senhor fala que primeiro tem que vigiar para depois orar. Não adianta orar sem vigiar, tá? Vigia naquilo que nós falamos. Começamos dentro da nossa casa, dos nossos filhos. Irmão, às vezes a gente cria um neto. Eu tenho uma neta que para mim ela é mais do que uma filha. Esses dias perguntaram para mim: o que é sua neta para você? Eu digo: não sei, acho que é minha filha, minha neta, é tudo para mim. E a minha filha também é tudo para mim. Irmão, igual a palavra fala, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Eu amo todo mundo da mesma forma. Porém, que há situações que a gente tem que cuidar mais. E ela com uma menina, uma criança, foi um amor incondicional, sabe? Dentro da gestação, do nascimento. E aí ela ficou brava comigo, porque quando ela nasceu, todo mundo nós fomos para o hospital, né? Ver o parto. E aí ele falou assim: ó, vocês podem lamber ela, mas o que vocês quiserem. Depois que ela tiver um ano, eu vou começar. Aí ela ficou brava comigo. Meu Deus, ele vai rejeitar a menina. Irmão, nunca rejeitei. Pelo contrário. Ela chora para ir lá para casa, eu choro para ir lá para casa dela. É um amor incondicional. Então, cuidado com os seus netos, cuidado com os seus filhos, cuidado com os seus pais, irmão. Cuidado com quem está dentro da sua casa, porque a palavra que você libera dentro da sua casa, aquela palavra ela vai se materializar. Cuidado com a televisão que você liga, com os palavrões que saem dela, porque as palavras que saem da sua televisão, ela vai criar algo dentro da sua casa. No mundo espiritual, os demônios estão lá de fora, mas se você abrir uma brecha, ele vai entrar. Cuidado com o que você ouve dentro do seu celular. Eu vou ouvir um funk gospel, irmão, tira isso para lá, irmão. Aí eu no pagode, você é no pagode, hoje não, você hoje é sede santo com Deus. Deixa lá, irmão, só um pouquinho. Sede santo como eu sou santo. A santificação, como sem ela ninguém verá a Deus. Olha aí, é Jesus dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede nós também santos em toda maneira de viver. Em toda maneira, não é só pela metade, né? Ah, eu sou do meu serviço só mesmo. E dedicado, como é que você é? E não é em tudo, irmão. É em todo lugar. Amém? Amém. Que nós possamos refletir nessa noite e mudar a nossa maneira de viver. Amém? Amém. Glória a Deus. Vence.
Irmão, eu vou falar sério, hoje eu passei mal. Falei para minha esposa que eu vinha no carro passando mal. Por causa do temor à palavra. Não é medo, nós temos que ter espírito de ousadia, irmão. Ousadia é falar a verdade, é falar de Deus. Esse dia eu estava pensando lá, irmã, eu achei muito bonito o dia, eu vou pedir para você cantar de novo aqui, tá? Eu vou pedir a permissão do pastor, para que eu achei muito lindo ela cantando daquele jeito na língua dela. Porque a sua língua é a mesma língua dos anjos, e o Senhor ouve, Ele entende. Se eu não entendo, alguém não entende, mas o Senhor entende. E a gente vê, irmão, às vezes a gente fala assim, não vai dar certo, dá sim. Às vezes as pessoas olham para mim, olham para você e falam, eu lá no começo, agora tem gente que acredita, mas lá no começo não acreditava. Isso aí não vai dar certo, mas glória a Deus, porque eu perseverei, você também perseverando, você vai longe. As bênçãos do Senhor vai te alcançar cada dia da sua vida. É isso, é perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim vai receber a coroa. Amém? Amém. Então, por hoje é só. Quinta-feira, dia 5 é Nossa. Aleluia. Domingo tem culto a Jesus em família. Recado não tem mais, só isso? Só. Amém? 21, culto dos homens. Dia 21, irmão, eu vou estar aqui, hein? Homens, preparem o coraçãozinho aí. Todo mundo de preto. Todo mundo de preto. Eu já preparei minha roupa lá, está preparada, está guardada. Então, dia 21, culto dos homens. Tá? Vamos receber uma palavra aqui de direcionamento, porque nós homens, as mulheres estão aí, mas nós homens, nós temos que ser a direção da nossa casa. A mulher, tem uma frase que diz que atrás de um grande homem há um grande mulher. Eu digo, não é atrás, é do lado. É do lado. Um grande homem tem que ter uma grande mulher do lado. Não é atrás, não. Então, nós vamos aprender muito nesse dia, tenho certeza absoluta, eu estarei aqui, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar para nós irmos para nossas casas. Estenda suas mãos, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse culto, Senhor, por essas palavras que o Senhor colocou no meu coração, através do teu Espírito Santo que nos ministrou nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por cada momento, Senhor, nesta noite, Senhor, que nós sentamos aqui para te ouvir a tua palavra. Meu Pai, faça nascer uma fonte nova dentro de nós, Pai. Que essa fonte não seja uma fonte de amargura, de uma fonte de perdição, mas que seja uma fonte doce, que traga uma palavra, que profere bênção ao nosso vizinho, aos nossos parentes, aos nossos filhos, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conceda, através do teu Espírito Santo, nos corrija, Senhor, Pai, porque a tua palavra nos ensina, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor nunca nos vai voltar. Meu Deus, meu Pai, eu entrego a vida de cada uma das tuas mãos nessa noite. Nos leve, nos peça com total segurança para nossas casas. Nos guarda, Senhor, de acidente, de bala perdida. Pai, essa criança que está precisando de uma cura, Senhor, eu te peço que o Senhor vá de encontro com ela, Senhor. Eu te peço que o Senhor cure, assim como um dia o Senhor me curou, Senhor, cure essa vida dessa criança também, Pai. Meu Deus, tu sabe do que eu estou falando. Meu Deus, tu sabe, Senhor. Então eu entrego ela nas tuas mãos, Pai. Eu sei que para ti, Senhor, nada é impossível. Senhor, que o Senhor entre com cura. Que o Senhor possa, Senhor, trazer um grande testemunho dentro dessa família, Pai. Porque teu nome é que vai ser glorificado. Em o nome de Jesus, estenda as suas mãos. Teu grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador